aí, pessoal? Beleza. Ponto para mais um mergulho aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai desvendar o humor e o executivo. Ah, o Mande o Executivo. Que livro, hein? Um clássico, né? A história do John Daly, né? Um executivo, tipo, bem-sucedido, mas... Totalmente perdido. Apesar de ter tudo, né? Uma baita crise existencial. E ele acaba indo parar no retiro espiritual, no mosteiro beneditino. Que ironia, né? Imagina só, um cara workaholic, cético, no meio de monges. E o mais legal é que ele vai meio que arrastado pela esposa, sabe? Uhum. Mas lá no fundo ele sabe que tá precisando de alguma coisa, sabe? Algo mais... É tipo, ele tá no topo, Vai mas tá faltando alguma coisa. sente um vazio, né? Ah! E você? Já se sentiu assim? Ah, com certeza. Acho que todo mundo, em algum momento da vida, né? Fiz questionando sobre o que é sucesso de verdade. Qual o sentido da vida? E no caso do John, essa crise existencial vem com umas coincidências, né? É mesmo? Que todas envolvem o nome Simeon. É verdade? Isso é de arrepiar. Primeiro, ele se depara com um versículo sobre Simeão, na época da crisma dele. Nossa. Anos depois, ele tem um sonho recorrente com um Sião, que fala para ele, ache Simeão e eu sou. Que loucura. E para completar, o pastor dele menciona a figura bíblica no dia do casamento dele. Caramba, parece que o destino tava mandando um recado bem direto. Parece que sim, né? Mas me intriga por que tanta ênfase em encontrar esse tal de Simeão. E quem era ele? Simeão, ele era um líder servidor, sabe? Um exemplo de humildade e compaixão. E essa é a grande sacada do livro. O John, acostumado com aquela liderança tradicional, né? Baseada em poder, controle, vai aprender com Simeão que liderar, na verdade, é servir. Interessante. Yes. É tipo uma inversão de valores, né? Total. Sai o chefe autoritário e entra o líder que coloca as necessidades da equipe em primeiro lugar. É isso aí. Mas me diz, essa mudança ela é fácil de ser assimilada, pelo menos por John. Ah, de jeito nenhum. No começo ele é pura resistência. Questiona tudo, duvida de tudo, acha as ideias do Simeão, que coisa piegas, idealista demais. Ah, dá pra entender, né? Ele foi condicionado a pensar que liderança é mandar, é controlar. É, ter todas as respostas. É difícil desconstruir anos de uma mentalidade, né? Totalmente. Mas o Simeão, com toda a sabedoria dele, né, vai desmontando esses conceitos ultrapassados. E um dos pontos-chave é a distinção entre liderança e gerência, né? Exatamente. O Simeão é categórico. Gerenciamos coisas e lideramos pessoas. Enquanto a gerência se baseia em controle, a liderança se constrói através da influência e da autoridade. E como ele define a autoridade. Porque a gente sempre associa autoridade a poder, né? A hierarquia. Mas para Simeão, a verdadeira autoridade, ela não vem da posição, do cargo, mas da capacidade de servir, de se doar aos outros. Um conceito que, a princípio, parece meio paradoxal, né? Faz sentido. Como John, o cara pragmático, né? Acostumado com resultados, reage a essa ideia de que servir é a chave para a liderança. No começo. De ceticismo total. É. Mas aí o Simeão usa uma analogia que é perfeita. A do jardineiro, sabe? O jardineiro, ele não controla o crescimento das plantas, né? Ele cria o ambiente ideal para elas florescerem. É a mesma coisa com a liderança. O líder, ele não força as pessoas a seguirem as ordens, ele cultiva um ambiente para que elas se desenvolvam, deem o seu melhor, Faz sentido. né? E essa ideia do líder como jardineiro, ela tá ligada ao conceito de amor ágape, né? Totalmente. Que é central nos ensinamentos do Simeão. Mas que tipo de amor é esse? Muita gente confunde, né? Acha que é aquele amor romântico, meloso. Mas não tem nada a ver. O amor ágape é um amor incondicional que se manifesta em ações e comportamentos, sabe? É sobre ter paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, honestidade e compromisso. Nossa, quanta coisa, hein? É. Parece um manual de instruções para construir relacionamentos saudáveis. É verdade? E como Simeão conecta esse amor ágape com liderança? Ele mostra que o líder que incorpora essas virtudes nas ações dele, ele está praticando o amor ágape, entendeu? É um líder que se preocupa com o bem-estar da equipe, que busca inspirar pelo exemplo, coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar. E o John, que até então só conhecia a lei do mais forte, como reage a essa ideia de liderar com amor? No começo ele fica resistente, né? Acha tudo muito
utópico e real. Mas aos poucos as palavras do Simeão começam a fazer sentido. E que o faz mudar de ideia. O Simeão desafia ele a colocar em prática o conceito de praxis, que é a união da teoria com a prática. Ou seja, não basta conhecer os princípios, é preciso colocar em ação, experimentar, observar os resultados. E é aí que a transformação do John começa para valer. Aqui a coisa fica interessante. E quais são os primeiros passos que ele dá nessa jornada de praxis? Como ele começa a aplicar os ensinamentos do Simeão no dia a dia? Ele começa observando os próprios comportamentos, né? Identificando padrões negativos, buscando alternativas mais saudáveis de se relacionar com as pessoas. E um dos primeiros aprendizados é a importância da escuta ativa. Aham. A gente fala tanto em comunicação, mas esquece do poder da escuta, né? É verdade. E como o Simeão ensina ele a ouvir de verdade. Ele mostra que a escuta ativa exige atenção plena, empatia, desapego da necessidade de ter sempre a razão. É sobre silenciar a mente, se conectar com o que o outro está dizendo, tanto verbalmente quanto não verbalmente. E como o John, acostumado a ditar as regras, a ter sempre a última palavra, reage a esse novo jeito de se comunicar. Ele fica surpreso. Ao se abrir para ouvir de verdade, ele começa a se conectar com as pessoas de forma mais profunda, a entender suas motivações, seus medos, suas aspirações. Parece que a jornada do John tá só começando, né? Ele tá descobrindo um novo mundo, uma nova forma de liderar, de se relacionar, de viver. O que mais o aguarda nesse processo de transformação? A jornada do John é cheia de altos e baixos, momentos de resistência, de epifania. E para saber o que acontece, você vai ter que continuar com a gente na próxima parte do nosso mergulho profundo. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados, porque na parte 2 a gente vai explorar mais a fundo a jornada do John e os ensinamentos do Simeão. Até a próxima! De volta ao The Deep Dive. Fala, A gente parou naquela parte que o John começa a colocar em prática a escutativa, né? Que, por mais simples que pareça, exige atenção, né? Empatia. Total. E é incrível como, ao praticar escutativa, o John meio que descobre um novo mundo, sabe? Ele começa a enxergar as pessoas além das aparências, a entender, tipo, as dores, as motivações, os sonhos delas. É como se ele tivesse tirado uma venda dos olhos, né? Exatamente. Passa a ver a realidade de outra forma, com mais compaixão, mais clareza. E essa nova forma de enxergar o mundo impacta a liderança dele. Com certeza. Ele percebe que, ao invés de ficar impondo as ideias dele, ele precisa criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para contribuir, para dar a opinião delas. Porque cada um tem algo único a oferecer, né? É, tipo, duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Isso. Mas, e o John, acostumado a mandar, a centralizar as decisões, como ele reage a essa necessidade de descentralizar? No começo, é claro que ele tem dificuldades, né? É um processo de desconstrução. Mas o Simeão, com toda a paciência, né? Ajuda ele a entender que delegar não é perder o controle, mas sim, tipo, empoderar a equipe, confiar no potencial de cada um. E como ele faz isso na prática? Como ele passa a delegar de forma eficaz? O Simeão ensina ele a definir metas claras, a comunicar as expectativas dele de forma transparente e dar autonomia para a equipe tomar decisões. E o mais importante, a estar presente, sabe? Oferecer suporte, celebrar as conquistas. É como se ele estivesse mudando o papel dele de chefe para mentor. Guiando a equipe, né? Mas dando espaço para ela crescer. Exato. Legal. Além da escuta ativa e da delegação, que outras ferramentas ele aprende com o Simeão? Uma ferramenta poderosa é o feedback construtivo. O Simeão ensina ele a dar e receber feedback de forma assertiva, sabe? Respeitável. Focando no comportamento e não na pessoa. O feedback é essencial, mas a gente sabe que uma arte, né? Então, é preciso ter total sensibilidade para não magoar o outro, mas ao mesmo tempo ser claro e objetivo. E o Simeão, ele destaca a importância de ser específico, sabe? Dar exemplos concretos, focar no impacto do comportamento e não na intenção. E ser oportuno também, né? Dar o feedback o mais rápido possível. E o John, que antes era do tipo que só criticava, como ele reage a essa nova forma de dar feedback? Ele percebe que o feedback, quando dado da forma correta, ele pode ser uma ferramenta de desenvolvimento, tanto para ele quanto para a equipe. E ao invés de gerar ressentimento, ele fortalece os laços de confiança e respeito. Parece que o John está se tornando um líder cada vez mais completo, né? Mas essa transformação se limita ao trabalho ou ela impacta outras áreas da vida dele? A transformação do John é, tipo, holística, sabe? Ela se reflete em tudo, inclusive no casamento dele, que estava quase indo pro buraco. É verdade, a gente até tinha esquecido da crise conjugal dele. Como os ensinamentos do Simeão ajudam ele a salvar o casamento. Ele começa a aplicar os mesmos princípios que aprendeu no mosteiro. Escuta ativa, empatia, comunicação não violenta, respeito pelas necessidades da esposa. Ele percebe que
Assim como na liderança, no casamento também é preciso servir, se doar, tá presente. E como ele coloca isso em prática, o que ele faz para se reconectar com a esposa? Ele começa a dedicar tempo de qualidade para ela, né? Se interessar pelos projetos dela, compartilhar os sentimentos, demonstrar afeto. E o mais importante, ele aprende a ouvir de verdade, a se colocar no lugar dela, entender as dores, as frustrações dela. E a esposa dele? Como ela reage a essa mudança? Ela acredita que ele mudou de verdade. No começo ela fica meio desconfiada, né? Normal. Afinal, foram anos de desgaste, né? Mas aí, quando ela percebe que a mudança do John é genuína, que ele tá se esforçando pra ser um marido melhor, ela se abre pra reconstruir o relacionamento. E legal, parece que o amor dele está renascendo, né? Mais forte, mais maduro. E essa reconciliação me parece que tem tudo a ver com o amor ágape, né? Aquele que o John tanto resistia no começo. Totalmente. Ele percebe que o amor ágape não é um sentimento passivo, é uma escolha, uma atitude. É sobre se doar ao outro, mesmo quando é difícil, mesmo quando não tem reciprocidade. E como ele aplica esse amor ágape na prática, tanto no casamento quanto na liderança? Ele passa a ter mais paciência, mais tolerância, mais compaixão. Ele aprende a perdoar, a se colocar no lugar do outro, a buscar o diálogo. Ele se torna um líder mais humano, um marido mais presente, um ser humano mais completo. Nossa, que história inspiradora, né? Parece que o John encontrou o caminho para a felicidade. Um caminho que não se baseia em poder ou status, mas em servir, em amar, em se conectar com o próximo. Mas a jornada dele termina por aí. Ele atinge, tipo, a perfeição como líder e como ser humano. Aí que tá. A jornada do John, assim como a de qualquer pessoa, é um processo contínuo, sabe? De aprendizado, de aprimoramento. A perfeição, nesse sentido, é uma miragem. O que importa é a busca constante para ser melhores a cada dia. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho em um monge executivo. A gente viu como John, né? Descobriu o poder da liderança servidora, o amor à ágape. Que jornada, hein? Ele aprendeu a ouvir de verdade, delegar, dar feedback e o mais legal, aplicar isso não só no trabalho, mas na vida toda, né? A gente viu como ele reconstruiu o casamento dele, que estava em crise. Se tornou um líder melhor, mais humano. Mas será que ele, virou um líder perfeito, sem nenhuma falha? Essa é a questão. A jornada do John, assim como a nossa, é sempre um aprendizado, né? A gente está sempre buscando melhorar. A perfeição, nesse sentido, não existe. A gente está sempre em construção, né? Ajustando, aprendendo. Mas que desafios o John encontra mesmo depois dessa transformação? Um dos desafios, com certeza, é manter coerência, sabe? Entre o que você fala e o que ele faz. Não cair naquela de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. O John sabe que a liderança é pelo exemplo. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? E os momentos de recaída? Porque ninguém é de ferro, né? Como ele lida com isso? Ele aprende a se perdoar, sabe? Reconhecer os erros sem se culpar demais. Errar faz parte, o importante é aprender com o erro e seguir em frente. Rindo que se aprende. Mas parece que ele não está sozinho nessa jornada, né? Ele tem o Simeão como mentor. Como esse apoio ajuda ele no dia a dia? O Simeão vira um amigo, um conselheiro. Tá sempre ali para celebrar as vitórias, mas também para dar suporte nos momentos difíceis. Essa amizade baseada em respeito é fundamental para o John. É como um porto seguro, né? Um lugar onde ele pode se abrir, ser vulnerável. E essa vulnerabilidade, me parece, importante para a liderança servidora, né? Com certeza. O líder servidor não tem medo de ser humano, de mostrar suas fraquezas, pedir ajuda. Essa autenticidade é o que faz ele ser inspirador. E o John, que antes era todo fechado, como ele reage a essa necessidade de se mostrar vulnerável? Ele descobre que ser vulnerável não é ser fraco. É preciso coragem para se expor, para admitir que não sabe tudo. E essa coragem inspira confiança, respeito. E essa transformação dele se reflete em tudo, né? Trabalho, família, amigos. Mas o que acontece depois do retiro? Ele coloca tudo em prática. Sim, ele volta para a vida com uma nova visão, um novo propósito. Se reconecta com a esposa, com os filhos, com os amigos e muda o ambiente de trabalho, criando uma cultura de colaboração, respeito. Que final inspirador. O John, ao invés de buscar o sucesso sozinho, encontra felicidade em servir e em ajudar os outros. Essa é a grande lição do livro, né? A verdadeira liderança vem do amor, da compaixão, da humildade. E o legal é que isso serve para todos nós. Não importa quem somos, o que fazemos. A gente pode escolher o caminho do amor, do serviço ao próximo, de construir um mundo melhor. E com essa mensagem a gente encerra nosso mergulho em monge e o executivo. Que essa história inspire a gente a sermos melhores a cada dia. Até a próxima, pessoal.